Então, como nós estávamos observando, essas duas citações aqui elas estão totalmente dentro da regra da BNT. Né? Então, nós temos duas formas de colocar isso. A gente pode colocar ela no início, ou seja, a gente coloca o autor. Por exemplo, de acordo com o conceito de... Eu poderia colocar da seguinte forma. Segundo Rogério, de acordo com a ideia de Rogério, de acordo com a concepção de Rogério, e aí eu coloco, né, o nome do autor em letras minúsculas, somente com as iniciais maiúsculas, e coloco o ano e a página dentro do parêntese. Né? Eu posso colocar dessa forma, e eu também posso colocar como no segundo exemplo aqui. Ó. Eu já começo com a citação, e aí lá no final, né, claro que entre aspas, por ser uma citação direta, tá? Então, quando for uma citação direta curta, ela obrigatoriamente ela precisa estar entre aspas, né? E eu obrigatoriamente preciso colocar o número da página, tá bom? Então, olha só, eu coloco aqui a citação e lá no final eu fecho a aspa, eu coloco tudo entre parênteses, só que quando eu coloco no final, eu preciso colocar tudo minúsculo, aliás, tudo maiúsculo, desculpa, em caixa alta. Né? Então, essas são as duas formas de a gente colocar a citação direta. Né? Citação direta curta. Agora vamos ao próximo slide. Então, nós temos a citação direta longa também, que normalmente ela é utilizada quando os conceitos são um pouquinho maiores. Né? Então, olha só, aqui a gente já tem uma regra um pouquinho diferente. Né? No texto com mais de 3 linhas, deve ser destacada com recuo de 4 centímetros a margem esquerda, com letra menor que a do texto. Eu indico que utilizem citação direta longa, ou seja, aquelas com mais de 3 linhas, a fonte tamanho 10 e ela não tem aspas, tá? A gente não coloca esse tipo de citação direta longa entre aspas, né? Ela é sem aspas. E o espaçamento também dela muda, tá? Ele não é igual à da citação direta curta. Então aqui, por exemplo, como a citação direta curta ela tem ali ela está no corpo do texto, então ela utiliza o espaçamento em meio. Então aqui, além do recuo, então são 3 detalhes importantes. Na verdade, 4. Né? Ela não tem aspas. Tá? Citação direta longa não tem aspas. O espaçamento entre linhas é simples. A fonte ela precisa ser menor do que a do texto padrão. Tá? Então tem todos esses detalhes aí que a gente deve, né, levar em consideração. E ainda tem um recuo de 4 centímetros. Tá? A margem esquerda. Então, a citação longa direta, ela tem ali essas regras que devem ser respeitadas. Tá? Nós temos a citação direta, que conforme a NBR é um texto baseado na obra do autor consultado. É uma parafrase ou um comentário sobre a ideia de um autor. Né? Então, olha só. Acrescentamos entre parênteses o sobrenome do autor e o ano. Indicação da página consultada é opcional. Na verdade, lá no livro está dizendo isso, que ela é opcional. Porém, não é aconselhável você colocar o número da página em uma citação direta. Por quê? Vamos imaginar que alguém vai pegar esse seu trabalho e vai procurar aquela informação naquele livro que você citou. Porém, ele nunca vai achar daquela forma que você colocou no seu trabalho. Por quê? Porque é uma parafrase da frase do autor. Então, você pegou o conceito do autor e colocou com as suas próprias palavras. Então, você pegar o conceito do autor e colocar com as suas próprias palavras no seu trabalho, ela já passa a ser uma citação direta. Né? Então, você não coloca o nome da página, você coloca só o nome do autor e o ano. Dessa forma aí que vocês podem observar. Vamos lá, olha só. Nessa citação do Rocha aí, a gente tem as duas maneiras também, tá? Entre parênteses no final da citação, com letras maiúsculas, ou seja, caixa alta, nome do autor e ano, ou posso colocar direto no texto. Ó. Segundo Rocha 2004, né, eu já coloco no começo ali. Né? Então isso aqui é uma parafrase, já foi modificada pelo autor do trabalho. Tá? Nós temos a citação de citação também, que é um tipo de citação, na verdade, como